Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 11 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus então, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que você tenha um domingo muito abençoado, que você possa aproveitar esse domingo para, sendo possível, estar com a família, reunir com a família, abraçar, sorrir, divertir, se alegrar e, principalmente, estar com a família na igreja, participando da Santa Missa e vivendo esse momento tão bonito que o dia do Senhor nos dá a oportunidade de viver. Faça isso. Sendo possível, não deixe de fazer. Porque quando a família se reúne em torno do altar do Senhor, coisas maravilhosas acontecem no nosso lar. O Evangelho de hoje, ele fala da cura de um leproso. E como nós já meditamos outras vezes, a lepra era uma doença terrível naquela época. A lepra, ela colocava a pessoa como alguém que estava sendo castigado. Aquela pessoa, ela era separada da sua família. Aquela pessoa ficava isolada, não tinha contato com seus familiares e se tornava uma pessoa totalmente desprezada, rejeitada, sem valor algum. Então a lepra, além de ir destruindo o corpo, o organismo da pessoa, a lepra, ela destruía a pessoa por dentro, porque retirava a oportunidade do leproso conviver com a sua família e de viver uma vida digna. A lepra, como várias outras doenças, eram tidas então como uma maldição, um castigo por algum pecado cometido. E aquele leproso, mesmo sabendo que ele não podia chegar perto das pessoas, aquele leproso, quando vê Jesus, ele chega perto dele e de joelhos pede a sua cura. Sabe, irmão, se há algo que toca muito meu coração na narração dos milagres que Jesus realizou, era a fé e a humildade daquele que precisava da cura. É por isso que no Evangelho de hoje, Marcos vai dizer isso. O leproso chega perto de Jesus e de joelhos pede: Se queres, tem o poder de curar-me. Aquele homem, ele se humilha, ele se ajoelha diante do Senhor, no ato de fé e de humildade, para clamar pela cura, para clamar por um milagre.
mesmo sabendo de todas as consequências daquele ato que ele estava praticando. Mas a fé daquele homem foi maior do que o medo, a fé daquele homem foi maior que qualquer preconceito. E Jesus, então, quando ele vê a fé daquele homem, o Evangelho vai dizer no versículo 41, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. A lepra, ela era uma doença tão forte que as pessoas de modo algum tocavam no leproso. As pessoas tinham medo de serem contaminadas. Elas não tocavam no leproso. Elas não encostavam no leproso. Olha o que nos fala hoje na primeira leitura do livro de Levítico, capítulo 13, a partir do versículo 45. O homem atingido pela lepra andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando, impuro, impuro. Durante todo o tempo que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Então, as pessoas identificavam aquele que estava leproso pela maneira que ele andava, e ele mesmo anunciava que ele era impuro, e as pessoas não passavam perto, as pessoas saíam. Mas Jesus, ele vai mostrar num ato extraordinário de amor e de misericórdia que ele é Senhor de todas as coisas. E é muito interessante como Marcos vai narrar o ato de Jesus depois que aquele leproso se ajoelha diante dele. Primeiro, Jesus se move cheio de compaixão. E é algo que nós precisamos para a nossa vida muito. Ter compaixão do outro. Se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do nosso próximo. E Jesus fez isso num ato de fé. Ele, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. 2 gestos que as pessoas não faziam com medo de se contaminar. Ninguém naquela época estendia a mão para o leproso, quanto mais tocar nele, com medo de serem contaminados pela doença. Mas ali estava quem é Senhor dos senhores, quem é o médico dos médicos, o Deus da nossa vida. E Jesus então, ele estendeu a mão, toca naquele homem, e ele não fica contaminado. O contrário, é o poder do Senhor que emana da sua vida, que aquece aquele homem. Quando Jesus toca nele, imediatamente a lepra desaparece e aquele homem fica curado. Sabe, irmãos, essa cura, ela tem um sentido muito maior que uma cura física. E como eu gosto muito de meditar, os milagres de Jesus sempre têm um propósito maior. Porque a lepra, ela excluía a pessoa. Ela fazia a pessoa um nada. Mas Jesus, sendo Deus, ele cura aquele homem. E quando Jesus cura aquela doença, Jesus cura também a sua alma, todo o seu ser. E reintegra, e restitui a dignidade. Restitui para aquele homem o direito de viver. Jesus devolve a vida para aquele homem. E ele pode novamente ser reintegrado à sociedade. Ele pode voltar para a sua família. Ele pode viver novamente. E é isso o que o Senhor quer fazer todos os dias na vida de cada um de nós. A lepra, ela simboliza e representa todo o pecado, todo o mal que domina a vida de muitas pessoas. Porque assim como a lepra ia deteriorando o corpo da pessoa, o pecado ele faz isso com a nossa alma, com a nossa vida. O pecado ele vai nos destruindo de dentro para fora.
O pecado, ele vai tirando a nossa vida, ele vai nos separando da graça de Deus, vai nos afastando das pessoas de bem, vai roubando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa dignidade de filhos de Deus. E Jesus, da mesma maneira que ele teve compaixão daquele homem, ele se move em compaixão também por cada um de nós, por mim, por você. Mas a atitude daquele homem é a atitude que cada um de nós precisamos ter. Ir e nos jogar de joelhos diante do Senhor e pedir a Ele a cura, e pedir para Ele a libertação, a restauração, num ato de fé, para dizer para o Senhor que nós não queremos aquela vida velha mais. Sabe, irmãos, porque Satanás ele engana, e o pecado, no início, ele parece ser algo bom, mas é uma armadilha do inimigo. Nós temos, nesses dias, até a terça-feira, um grande exemplo que é o carnaval. As propagandas sempre mostram alegria, festa, mas as propagandas não mostram a verdade de jovens, adolescentes que se perdem, de lares que são destruídos, de pessoas que experimentam drogas, que precisam se manter acordadas para, entre aspas, aproveitar todos os dias. E quando termina essa falsa sensação de alegria e de prazer, aí a verdade se mostra. Porque para muitos depois vem a tristeza de pecados que foram cometidos. E aí ele vai destruindo de dentro para fora. Mas Jesus veio para curar. Sabe, irmãos, e eu falo um pouco da questão do carnaval, porque muitas pessoas trocam a verdadeira felicidade, trocam o verdadeiro sentido da vida por 3 dias, por 4 dias, de um prazer que vai acabar tão rapidamente. A lepra espiritual, ela vai destruindo, ela vai corroendo a alma, ela vai tirando do ser humano a consciência de Deus, a consciência do pecado. E muitos vivem hoje achando que tudo podem, que nada é proibido, esquecendo que um dia cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor do dom da vida que Ele nos deu. Meu corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos vigiar muito sobre esse templo, porque o nosso corpo, ele não foi feito para o pecado. Ele foi feito para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aquele homem, quando ele foi curado, Jesus mandou ele embora e falou com ele que não contasse nada a ninguém, mas que ele deveria ir cumprir o que a lei de Moisés mandava. Toda pessoa que estivesse curada da lepra deveria ir ao sacerdote, oferecer um sacrifício pela sua purificação. E quem confirmava se a pessoa estava livre mesmo da lepra era o sacerdote. Mas aquele homem, ele não se conteve. Imediatamente ele começa a divulgar muito o milagre que ele tinha recebido. Aquele homem não conseguiu guardar para ele de tanta alegria, de tanta felicidade. E ele sai anunciando, e ele sai testemunhando. E o testemunho daquele homem vai fazer com que muitas e muitas pessoas pudessem ir ao encontro de Jesus, pudessem querer conhecer o Senhor e, através do seu testemunho,
muitas e muitas pessoas também foram curadas, tiveram suas vidas restauradas pelo grande amor do Senhor. Esse evangelho, ele tem um valor muito grande quando nós olhamos no sentido espiritual e olhamos para Jesus, que quer todos os dias estender a sua mão e tocar em cada um de nós. Hoje, nesse momento que você está ouvindo essa pregação, o Senhor está com a mão estendida para você e Ele quer te tocar. Ele quer nos tocar. Não importa nosso erro do passado. Não importa o mal que nós cometemos. Não importa se a lepra espiritual está nos corroendo, está nos destruindo. O importante é nesse momento cada um de nós tomarmos essa palavra como uma verdade para a nossa vida e nos prostrar de joelhos diante do Senhor e clamar a cura, clamar a libertação. E eu posso te garantir pela fé, o milagre vai acontecer. E muitos de nós somos testemunhas das maravilhas que o Senhor fez, das maravilhas que Ele faz e dos milagres que Ele ainda realizará na vida daquele que acredita. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor Jesus, nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, te glorificar, Senhor, porque a sua palavra, ela se atualiza todos os dias na nossa vida. O evangelho de hoje é muito atual, Senhor. Quando nós olhamos na dimensão espiritual e vemos quantas doenças espirituais têm destruído as pessoas. Muitos até não percebem, Senhor, muitos que estão cegos, não conseguem entender o domínio do pecado na vida, a destruição que o pecado provoca. Mas eu creio, Senhor, que muitas pessoas que estão ouvindo essa pregação e participando dessa oração estão sendo tocados pelo Senhor. Por isso eu te peço, cura, Senhor, cura de toda enfermidade, de toda lepra espiritual. Senhor, tudo que está destruindo a vida das pessoas, tudo que está tirando a alegria, o prazer de viver, tudo que está tirando a oportunidade das pessoas se aproximarem novamente do Senhor. Eu clamo a cura, a libertação, para que assim, Senhor, muitos que forem curados possam sair, testemunhar e proclamar as maravilhas do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.